uma vida inteira falando que eu vou ver isso, agora eu vou mesmo. Bem-vindos a mais um Gema Review aqui no canal Gema Please, e dessa vez eu tenho pra vocês praticamente um longa-metragem. Na verdade eu pesquisei aqui e é mais do que um longa-metragem, porque um longa-metragem tem que ter 70 minutos. A gente tá aqui com, nem sei eu, mas eu é um já live desisti de action. contar. Eu tô trabalhando nesse vídeo aqui faz uns 2 meses, então pelo Nossa, eu queria falar 2 anos. Eu só quero agradecer aí pelo patrocínio de sempre da Dunk Code. No curso da Dunk Code agora você também cria mais de 25 jogos completos 2D e 3D vou aproveitar durante o o anúncio curso. Você que cria eu tô uma própria apertando game aqui. engine, você aprende a publicar seu jogo no mercado e exportar para qualquer plataforma. Você aprende a programar em Unity, Game Maker, Unreal, Godot e outras engines. O curso tem acesso vitalício, então você pode baixar para sempre os cursos no que você quiser. Eles têm suporte. Ah, era isso aqui que eu tava procurando, ó. Que aperta o trem da cadeira aqui. Sabe onde é que tava? Na cozinha. Por que que tava lá? Não faço a menor ideia. É isso. Individual e personalizado para cada um de vocês que precisarem de alguma atenção, dá um certificado válido oficial e a melhor coisa de tudo, a garantia de 30 dias, que se você não quiser mais o curso, você recebe seu dinheiro de volta. Então dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição que tá o cursinho da Dunk Code. E também aconselho você a dar uma olhadinha nas nossas camisetas lá na loja. Eu tenho uma lojinha lá com eles de camisetas e tem várias estampas novas que a gente andou fazendo que eu raramente falo aqui no canal sobre. E só para esse vídeo eles abriram um cupom especial que eu vou deixar aí na tela ou na descrição, que vocês vão poder usar para comprar um moletom e ganhar uma camiseta totalmente de graça inclusa nesse valor. Então se você estiver precisando de uma indicação aí de moletom ou camiseta nova, dá uma olhadinha lá na lojinha do canal. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Não é segredo pra ninguém que segue esse canal nos últimos 3 milhões de anos que a gente faz vídeos aqui, que eu sou apaixonadíssimo por uma franquia de jogos. Essa franquia é Castlevania. E sim, eu sei que não é assim que se pronuncia, eu sei que era pra ser Castlevania, mas parece o jeito que os adolescentes chatos pronunciam o nome de marca famosa. Mano, fui no shopping ontem, tava lá fumando meu Castlevania, pendrive, até você tá falando uma roupa errado. nova da Gucci. Me nego a falar assim, eu aprendi quando eu era pequeno a falar Castlevania, Isso então aí. acho que já melhorou um pouco. E se você se incomodar com isso, vai tomar olho do teu c... me desculpa. E hoje, finalmente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre essa série pra vocês. Na verdade, não sobre essa série, sim sobre um jogo específico, que é o meu favorito da franquia toda. Só que antes da gente chegar nele, a gente tinha que explicar um pouco da história da franquia toda até chegar nele, porque senão perde o impacto do porquê que ele era tão bom pra época. Então vamos voltar no tempo pra Konami em 1900... Por que eu tô falando assim? Então vamos voltar no tempo pra Konami em 1969. Sim, é isso que você está pensando. 6900, aqui nasce uma lenda dos videogames. Se eu fosse um canal respeitável de documentários sobre jogos, etc, eu poderia ficar aqui falando sobre as várias coisas que a Konami fez nessa época, mas eu... Então vamos pular uns 20 anos pra frente, pra 1986. Fazia um ano que tinha saído o NES, a versão americana do primeiro console da Nintendo, que era o Famicom. E como ninguém quer ser o PlayStation 5, o console sem jogos, as empresas logo começaram a bombardear esse console com novos e novos títulos. E um deles foi o clássico Akumajo Durakura. Ou como ficou conhecido além ele das falou fronteiras bonitinho, otakas, deixa eu ver de novo. Akumajo Durakura. Console com novos e novos títulos, e um deles foi o clássico Akumajo Durakura. Ou como ficou conhecido além das fronteiras otakas, Cory na Casa Branca. Castlevania 1. E eu não vou mentir, eu joguei esse jogo pra caramba, porque na época ele era um dos poucos que E quem não jogou, não é mesmo? Incrível, que era o Polystation, a cópia do NES. Porém, não se enganem, uma cópia de Respeito o Polystation. Vocês respeitem o Polystation. Saudades, inclusive. NES no Brasil era tão bom quanto porra nenhuma. Quando tem num camelô comprar cartucho de jogo... O melhor do Polystation é que a arminha dele simplesmente não funcionava. Ai, que saudade. Tu não encontrava Zelda no camelô. Não tinha uma fita lá do Metroid. Esses foram jogos que eu fui conhecer milhões de anos depois. O que tinha lá era fita 99 em 1. E eles vendiam 900 dessas. Só que tu comprava e sempre vinha os mesmos 20 jogos dentro. Aquele Kung Fu. Eram os mesmíssimos jogos ou era um cenário diferente, ou era tipo assim, em outras cores. Mas era tipo os mesmos. Cara, que saudade, mano. Karatê, sei lá, com a arte marcial Taekwondo, Jiu-Jitsu, vai. O jogo do Popeye, que era tipo Donkey Kong, o Mario. E aí, do nada, misturado nesse jogo, Castlevania 1. Só que quando tu é pequeno, tu joga o que tu tem. Então, eu ia lá e tentava. Só que pra uma criança, alguns jogos de NES eram muito, mas muito difíceis. Então, não me lembro de nenhuma vez na minha vida, quando pequeno, eu ter passado da primeira fase. Eu nem descobri quão longo o jogo era. E eu tava feliz com isso, porque eu era uma criança burra, devia estar comendo areia, não devia nem estar pensando nessas porra. Nesse jogo, você controla o Simon Belmont, o único cara que tem um chicote mais poderoso até do que o do...
também leva o troféu de provavelmente um dos primeiros personagens masculinos a serem sexualizados e objetificados em um jogo, com as bandas da bunda de fora. E o chicote dele é o Vampire Killer, o chicote que é passado de geração em geração da família dele pra justamente derrotar Vampire vampiros. Killer. E qual vampiro a gente tem que derrotar? Só o mais vampiro deles, né? O Drácula. O Nosferatu. Sim, só o Drácula, tá? Não tá. é uma idosa. Não espanquem idosa. No que você vai avançando no jogo, você repara que tem muitos monstros famosos dos filmes antigões de terror. E quando eu falo antigões, eu quero dizer realmente antigos, tipo 1920, 1930, 1940, por aí. Então a gente tem inimigos baseados em Frankenstein, inimigo baseado na múmia, inimigo baseado em zumbis. Já deu pra entender que todos esses bichos aqui ou são demônios da mitologia clássicos, ou são diretamente tirados de filmes de terror. E esse primeiro Castlevania ele é muito, mas muito uma carta de amor direta aos filmes de terror antigos. Tanto que os desenvolvedores do jogo, nos créditos, ao invés de colocarem os nomes deles, eles colocaram nomes falsos, incluindo parte dos nomes dos criadores e atores desses filmes antigos de terror. Muito foda aí. Curiosidades Giga Blaster Gamers aí pra vocês. Exceto pela música que tá como James Banana, que não tem nada a ver com nada de terror. Apenas James Banana. E mesmo Bananas com o podem Simon ser Belmont assustadoras. andando como se ele tivesse soltado um dolete na tanga. O jogo ainda conseguiu ser um total sucesso mesmo na época que ele foi lançado, então ele deu muito certo. Tão certo, na verdade, que eles até lançaram um 2. Não vamos falar sobre isso daqui. Esse jogo aqui é um daqueles casos que ele poderia ter destruído uma franquia linda por causa de um deslize técnico. Ser uma bosta. O jogo foi a primeira tentativa de Castlevania de fazer uns elementos de RPG pro jogo, então você podia ir e voltar dos lugares porque ele era um mapa aberto. O problema é que o jogo te deixava completamente perdido no que você tinha que fazer e não era tão legal assim de explorar esse mundo. E ainda por cima tinha um sistema de dia e noite, que quando do nada ficava de noite vinha uma mensagem que parava completamente a gameplay pra dizer que terrível noite para se ter uma maldição. Muito bom. Meu peru na tua mão. Então, por ser noite, as pessoas da cidade se escondiam, então você não conseguia conversar com eles pra progredir, e você também não podia fazer muita coisa porque os inimigos do lado de fora Mas isso é muito legal, cara. Muitos jogos hoje em dia têm essa mesma mecaniquinha aí de mudar ou de anoitecer. estavam 2 vezes mais fortes, ou seja, que terrível noite pra enfiar o controle inteiro no cu. Como se já não bastasse o jogo não te ajudar a ter um sistema super bosta desses daí, você ainda por cima não sabia pra onde você tinha que ir, porque algumas coisas eram simplesmente secretas. Tipo, ficar agachado no canto desse rio por vários segundos por razão nenhuma, até que do nada ele simplesmente abaixa a câmera e libera o espaço. Ou meu pessoalmente favorito, quando você tem que equipar 2 itens específicos no inventário e ficar agachado no canto de uma porra de uma parede por alguns segundos, até que do nada vem um tornado, te busca e te leva pro resto do jogo. Mas claro que o jogo não espera. Não, cara, quem descobriu essas coisas, olha, parabéns. Porque caceta! Cara, muito aleatório. Esperava que tu descobrisse isso sozinho, né? Claro, ele te dava dicas. O único problema é que ele escondia algumas delas dentro das paredes. Então acho que a gente precisa de uma dica para encontrar a dica, né? Olha, eu realmente poderia ficar aqui perdendo meu tempo explicando pra vocês os piores aspectos desse jogo, como você ter que ficar farmando item por um puta tempo, ou o fato de você ter que falar com todo mundo no vilarejo, porque senão você acaba perdendo uma dica muito importante do jogo. Mas não. Eu só vou dizer uma coisa. Que outro jogo você pode simplesmente travar o boss final com um foguinho e sentar a porrada nele sem que ele faça nada contra você? Lindo. Mas graças a Deus, depois do tropeço incrível que foi o Castlevania 2, quando saiu o Castlevania 3, ele se tornou um marco histórico dos jogos. Até hoje considerado um dos top jogos de NES e considerado também um dos melhores Castlevanias de toda a franquia, mesmo ele sendo um jogo datado pra caramba. Mas vocês sabem como é que é, não dá pra gente ficar fazendo carinho na própria cabeça pelo nosso sucesso, a gente tem que ir lá e já pensar num próximo título que vai estourar nas bilheterias. Bilheteria. E a Nintendo começou a ficar ligada disso, então eles já lançaram seu segundo console, o Super Nintendo. A única parte triste disso tudo é que, né, é a Nintendo. De resto... Um dos consoles favoritos dos brasileiros na época. Esse console muito duplicava bom. a quantidade de cores que você podia ver, então... Como que pode, né? A Nintendo faz Mariozinho, bonitinho, gostosinho, delicinha, mas a própria é uma vagabunda. Aí não dá, realmente.
Aquele Mario feioso virou isso aqui, uma bela obra de arte, mas nem sempre mais detalhes significam que a coisa vai ficar bonita. Por exemplo, tem pessoas que quando você conhece mais a fundo, você acaba querendo arrancar o olho da pessoa com uma faca. E eu estou dizendo isso porque eu não gosto dos gráficos do Super Castlevania 4. Eu acho o personagem principal o tosco do tosco. Claramente a transição foi brusca, mas não me entendam errado, não é ruim a pixel art, é ruim os designs, as ideias dos monstros, do personagem principal. Tipo, sério, alguém vai dizer que isso aqui é bonito e tudo bem, mas de um ponto de vista de design de hoje em dia, não é mesmo. O bicho é da mesma cor do cenário, isso daqui tá errado isso daqui. Mas eu respeito bastante esse título porque ele começou a ter uma gameplay muito mais avançada, tu podia atacar com o teu chicote em 8 direções agora, pra cima, pra baixo, pro lado. E fora o monstro que parece uma caveira soltando literais fezes pela boca, esse jogo parece foi um total linguiça sucesso. também. Então a franquia entrou em hibernação por um ano, onde eles pensaram bem em qual seria o próximo projeto deles, e eles então chegaram a uma conclusão muito intrigante: vamos lançar um jogo para um console muito mega foda-se que ninguém lembra sobre ele hoje, o TurboGrafx 16, também conhecido como PC Engine. Se você falar, eu lembro desse console, parabéns, você é velho. Eu ou nunca pior, nem vi. nerd. Mas para esse console ser um dos melhores Castlevanias da época linear do jogo, que é o Rondo of Blood, e eu não vou nem tentar fazer a pronúncia do nome em japonês, não, vamos lá. Akuma Jodorakura X Shinorondo. E sinceramente o único problema desse jogo aqui foi ter sido lançado para um Esse console é muito que foi bom, uma cara. puta de sumido, porque o jogo em si é lindo, épico, da hora demais. Você controlava o Richter, que era esse homem azul ali, ainda com o chicote clássico da família Belmont. Rau. Esse jogo veio pra provar que Castlevania podia sim ser um jogo bonito com aqueles gráficos. Os designs dessa vez vieram e se apoiaram com a pixel art foda e épica que o jogo tinha. Ai, que jogo lindo. Ai. O Drácula não parecia mais uma senhora de idade, agora ele parecia realmente uma ameaça. O jogo até começava com uma cutscene, isso mesmo, uma cutscene. Isso é revolucionário. Com animações épicas, estilo animes, você aí que gosta de um Attack on Titan. Em 94 saiu Bloodlines, que era pra algum console da SEGA, foda-se. Foda-se. Tem a Torre de Pisa. Tu pisa na Torre de Pisa. Depois disso eles viram, lançamos esse Round of Blood pra aquele console lá em 93. Não jogou tanta gente assim porque ninguém tinha a porra do console. Vamos dar um jeito nisso daqui. Vamos lançar em 95 o jogo de novo, só que dessa vez muito diferente e muito mais, como eu posso dizer, cagado, pra Super Nintendo com o nome de Drácula X. Menor, não fode Drácula X, só jogo se o nome do jogo foi Drácula XXT, porra. Então eles relançam o Round of Blood retrabalhado, e quando eu digo retrabalhado eu quero dizer muito retrabalhado. Tipo a diferença do Phineas de lado pro Phineas de frente. Tu meio que sabe que é o mesmo cara, só que tem algo que você não consegue apontar que te causa traumas. Brincadeiras à parte, o jogo não é ruim, ele apenas acaba caindo muito na sombra do antecessor dele, porque o outro jogo era realmente muito incrível. Então tem algumas partes que os gráficos não estão lá essas coisas, tem partes que a gameplay muda completamente pra pior, tinha coisas mais divertidas acontecendo no anterior, mas nada que impeça esse jogo de ser um jogo. Até porque ele tem o primeiro e único Drácula maromba de 6 metros de altura que você vai ver. É que nem parece o Drácula. Parece um demonhão e só é isso, fim, um beijo. Nos jogos, esse daí faz o Léo Stronda chorar de noite. Shape inexplicável. E aí finalmente a gente chega em 97 e alguma coisa acontece dentro dos escritórios da Konami. Tava pra sair um novo console chamado Nintendo 64. O que eu tenho a ver com isso? Chegou a promoção Nintendo em 3 vezes sem juros. Que ia ser a revolução 3D dos jogos, né? A gente não ia mais precisar ver esse bonequinho bobo andando em 2D. Essa é a parte delicinha da história. Como os humilhados podem ser exaltados. Por uma tela, agora a gente ia poder ver ele em total 3 dimensões épicas e gamer. Profundidade, altura e suco gamer. Os 3 componentes que faziam esses jogos poligonais serem radicais. É Nintendo ou nada. Então, segundo relatos, ao que tudo indica, a Konami dividiu o time do Castlevania em 2 times. Um ia trabalhar no novo jogo para Nintendo 64, que deveria ser do Balacobaco, que eles acreditavam que ia ser o que ia explodir o mercado em vendas. E os outros iam seguir trabalhando em um jogo 2D, só que para um outro console. Travou lá, sinistrão Sony, agora que eu até ouvi sei ele. lá o quê.
Um bagulhinho que tava saindo ali É também. isso, gente, Não a era internet esperado não tá nada maneira, desse time, lidemos. e eles foram dados total liberdade pra brincar completamente com a série, fazer o que eles quisessem com o jogo, mudar a gameplay, mudar o jeito que jogava, mudar tudo. Tudo que eles quisessem, eles podiam. Porque afinal, o que importava era aquele jogo de Nintendo 64 incrível que ia sair 2 anos depois. Então o que acontece depois disso é basicamente a definição do dicionário de ironia. Chega o fatídico dia do lançamento do Castlevania 64, jogo que ia revolucionar o sistema de plataforma, exploração, tudo que você conhecia sobre 3D ia cair por base naquele momento. As crianças correm incessantemente atrás de cópias desse jogo, compram com seu dinheiro suado e levam pra casa esse cartucho. Este fatídico cartucho queria entrar neste fatídico console. E então elas veem essas imagens. Gravadão, boneca só. Vou tentar ser o mais justo possível aqui nessa review de 10 segundos sobre esse jogo, mas ele não é bom. Os controles do jogo não são bons. A história do jogo não é boa. Você é uma vampira? Por que você não tem medo? Apenas vampiros e demônios vivem aqui. Andar por aí de forma tão despretensiosa pode custar sua vida. Ah, mas é aquilo, né? É o famoso vamos investir nos gráficos, né? Falando da época, e esquecer da história, foda-se. Entendeu? É aí que pega. Eu não posso desobedecer os ensinamentos de meu pai de jamais atacar os fracos. Que porra é essa? O que quer dizer? E por mais insano que isso vá soar, eu preciso informá-los que ele é feio. Ah, que nada. Segundo reviews, na época ele foi sim considerado bonito, mas hoje em dia eu acho que algumas coisas avançaram no campo da tecnologia. Pra mim esse jogo aqui explica bem o sentimento de quando tu tenta fazer um jogo com gráfico realista, só que 10 anos depois a tecnologia toda avança e todo mundo vai querer tentar fazer justamente o realismo. Então quem acaba saindo ganhando nessas paradas são jogos mais estilizados, cartoonizados, paradas sim. assim, como o Mario 64, que até hoje ele, porra, envelheceu como vinho, tá maravilhoso lá. E aí tu coloca Castlevania 64 do lado de qualquer outro Castlevania e chore. Chore. Na época do começo do 3D, deve ter parecido loucura as pessoas quererem seguir fazendo jogos 2D. E acho que a Konami realmente tava botando muito pouca fé no time do Symphony of the Night, porque provavelmente ia ser o último jogo 2D da série se tudo desse certo. Mas, pro choque de ninguém hoje em dia, aquele time pequeno e completamente livre de qualquer pretensão acabou criando um dos melhores títulos de PlayStation 1. Eu amo esse jogo, também é um dos meus favoritos. Por motivos óbvios que eu adoro Metroidvania. Ai, gente, não, sério, ó, pra quem me conhece sabe, eu sou uma entusiasta de pixel art, RPG, joguinhos 2D. Meu jogo favorito, quase ninguém conhece, é Valkyria Profile, é um jogo de PS1 sensacional. Valkyria Profile é um jogo sensacional. E todos esses jogos, ai, tem essa pegada, é uma delicinha, meu Deus, obrigada por eu ainda ter pego o comecinho, o finalzinho dessa época de ouro. A história do Symphony of the Night, na verdade, ela caminha lado a lado com a história do Koji Igarashi, um dos empregados da Konami na época do lançamento do Symphony of the Night, que incrivelmente gostava tanto da série Castlevania que pediu pra ser mudado de setor só pra poder trabalhar nesse jogo. Ele iniciou trabalhando num Castlevania que era pro 32X, que acabou sendo completamente cancelado, e isso levou ele a trabalhar diretamente depois no Symphony of the Night. O trabalho dele inicialmente era só escrever e programar algumas coisas no jogo, só que na metade do projeto por aí aconteceu uma promoção dentro da empresa e ele
ele acabou subindo junto como diretor assistente. E a partir daí ele começa a ter espaço para dar as ideias que ele queria poder dar no jogo, e logo vocês vão ver que sem esse cara, esse jogo não teria sido a mesma coisa. Antes da gente passar pro primeiro capítulo já sobre o jogo, eu só quero deixar bem claro que o jogo teve 2 lançamentos importantes. Um foi pro PlayStation e o outro foi pro Sega Saturn. E na verdade o que tem mais conteúdo acaba sendo de Sega Saturn, mas o que a gente vai estar vendo aqui hoje é o do PlayStation, que é o mais famoso de todos, e todas as diferenças eu vou listar pra vocês ao longo da review aí. Relaxa, meu irmão. L'histoire du jeu. A história desse jogo ela... Ele vai falar do What is a Man, mano. Eu já vou falar disso. Vamos... Ué. Vamos voltar aqui e focar no que importa, tá? Esse jogo tem um dos inícios mais diferenciados da história dos videogames pra mim. É verdade, como a frase What is a Man, pronunciada pelo Ô, cara, por favor, você pode ficar em silêncio um instante? Eu tô tentando chegar em todo lugar da internet que tu olhar hoje em dia. Se tu simplesmente pesquisar por Symphony of the Night, tu vai ver esse cara aqui com cabelão branco, lindo, liso, macio, lindo homem, lindo, modelo lindo. Tá, mas o que isso tem a ver com What is a Man? Com filha da puta. Inclusive, vocês assistiram o anime, a série, sei lá, que a Netflix fez? Vocês viu? Eu não vi, infelizmente. Quer fazer o vídeo? Vem aqui e grava então, porra. Já vou chegar lá, cara. Ele vai estar estampado em tudo que é screenshot do jogo. Então imagina a cara das pessoas quando elas dão start game e elas estão já do nada no meio de uma escadaria com esse bombado de cabelo curto e jaqueta azul aqui, o Léo Stronda no game. E aí você sobe essa escadaria sem pretensão nenhuma. Plau. O Drácula. Plau. Aí você pensa, não é possível. Ele vai me enviar lá pro começo do jogo e a gente já vai começar de verdade daí, beleza? Não. Você batalha contra o Drácula no início do jogo. E pasme, o que você tá vendo é o final do Rondo of Blood, aquele Castlevania que eu citei lá antes, lembra? Ah, viu só agora como é que é importante? Expliquei coisas do passado pra você entender coisas do futuro. Então você inicia já na pele do Richter Belmont, no finalzinho da história do Rondo of Blood, quando ele vai finalmente derrotar o capeta Drácula. Só que antes disso acontece só o diálogo mais icônico da história dos jogos, porque ele virou um meme eterno que jamais será esquecido. Esse meme é muito bom. Por que ele é tão icônico, eu tenho que explicar que ele foi redublado em inglês. O jogo originalmente era em japonês e era bem melhor as atuações. Quando foi pra inglês, a dublagem perdeu grande parte do impacto e da qualidade. Como sempre, né? Monster, you don't belong in this world. Olha, eu vou falar, como a boa otaka que sou, eu vou falar uma coisa que pode até ser um pouco polêmica, mas claro, né? Animes e coisas japonesas em japonês é incrível. E em português, dependendo, é até legalzinho. Agora, em inglês, cara, é muito ruim. Tá? Anime, jogo, não sei, qualquer coisa é somente muito ruim. Caraca, não dá. E eles fizeram uma mistureba entre um inglês medieval com uma parada mais moderna e ficou muito horrível. E muitas vezes 100% errado, que nem nessa vez quando a Maria te olha e fala: Alucard, eu estou feliz, seu tudo bem. Que é um erro básico de inglês que eu não sei como é que ninguém percebeu. Mas basicamente essa parte do jogo é o Richter e o Drácula trocando farpas ao vivo. Você rouba a alma de homens e os transforma em escravos. Talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. Tá porra, Drácula, essa daí foi... pisa menos, marmitada, Rock Wings. E tu vai tomar um cu. E é depois desse momento que o Drácula finalmente se emputece e não quer mais ouvir falar desse negócio de homem, não. What is a man? A miserable little pile of secrets. E então essas palavras ecoaram por milênios e milênios de memes. O que é um ganso? Uma miserável pilha de... O que é o Natal? Uma miserável pilha de presentes. What is a man? A miserable little pile of secrets. Drake, que foi? Cadê a porta? Die, monster. You don't belong in this world. Acho que já deu pra entender que isso aqui tem muito meme e como o vídeo não é sobre isso, vamos seguir. E essa parte aqui do jogo é muito interessante porque mesmo se você morrer no meio da batalha, a Maria chega, te joga uma magia e te deixa invencível. Inclusive, Richter, vem aqui, por favor. Tá revogado o teu cartão gamer, porque tu é obrigado a derrotar o Drácula aqui pra plot toda do jogo fazer sentido. Porque depois que você derrota o Drácula e algum shitpost, você tira um print da tela pra zoar ele e o print queima,
que é mais ou menos realmente o que acontece, mas por que a foto... A gente descobre que 4 anos depois disso, o Richter simplesmente desapareceu. E o castelo do Drácula reaparece? Mas como assim, se a obrigação deles é toda ir lá, sentar o pau no Drácula e desaparecer com ele? Nisso, então, o homem gostoso, tesudo, maluco, que modelo gato, lindo, lindo, Estiloso, você é lindo, e também estiloso. muito Olha. Ed, diga-se de passagem. Os primeiros jovens nerds depressivos da internet usavam uma foto da Alucard e uma foto do Sephiroth do Final Fantasy. A Alucard Olha, o Sephiroth já foi meu crush, viu? Nossa senhora. o filho de Drácula, que também é Drácula ao contrário. Essa é a parte mais cringe desse jogo. Chega no castelo pra acabar com o pai dele, acabar com o patriarcado. Alucard pisa menos. E chegando no castelo, tu tá épico. Pelo amor de Deus, tu já sai com uns equipamentos bons, sentando pau em todo mundo. Plau. Não tem um bicho que fique na tua frente, tu tá derrotando todo mundo, tá todo mundo virando fogo, explodindo, tem frango na parede, só coisa que faz sentido. Você entra numa sala e aí do nada a morte. Não literalmente, até porque você já tá morto, você é metade vampiro, mas a personificação da morte, né, que é uma das comparsas do Drácula. Sei lá eu como que ele conseguiu esse tipo de gangue. Hashtag Squad Goals. Aí ele te manda uma trela ali. Ô, Alucard, tô vendo que você voltou pro castelo. Você quer participar aqui das nossas tramóias? Aí o Alucard fala, vai tomar no... Então me dá essa porra aí. E leva os equipamentos do Alucard, não leva a vida dele, não leva nada, apenas todos os equipamentos dele, incluindo o Xiaomi Redmi Note novinho dele e a BMX irada pra cacete que ele tinha comprado no último mês. Filha da puta, essa esquelética do cacete, vai ficar maromba, vai trabalhar lá com o Léo Stronda, entendeu? E agora largado e pelado nesse castelo, infelizmente não realmente pelado, o Alucard tem que encontrar novos equipamentos pra conseguir seguir a exploração dele. Avançando mais um pouco, tu acaba encontrando a Maria, que é a parceira do... Olha bem pra Maria. Vocês estão olhando bem pra Maria? Agora eu vou fazer o link de 100% desnecessário e aleatório. Eu disse, né, que Valkyria Profile é meu jogo favorito, né? É nesse daqui que é o primeiro, né? Cadê a vagabundinha? Aquelas, né? Como é que ela chama mesmo? Faz tanto tempo que eu não jogo. E a Freia. Ô, caralho. Ó, vai falar pra mim que não é igualzinho. Cadê ela no jogo? Sem ser assim, essa imagem onde ela está muito belíssima. Ô, caralho. Não, minha filha. Eu quero muito trazer esse jogo aqui. Do nada abriu o vídeo, né? Mas tudo bem. Cadê então? Já que abriu já? Deixa eu botar onde ela aparece. Ah, ela aí, que bonitinha. Vai falar que não é uma gracinha. Vai falar que não é uma chuchuzinha. Esse é o, assim, infelizmente Hollow Knight ultrapassou, né? Atualmente meu jogo favorito é Hollow Knight, mas depois de Hollow Knight é Valkyria Profile. Olha pra você ver. Esse jogo é muito bom. Pra quem não sabe, tem um mangá dele, viu? E traduziram pra português. Muito sensacional. E vai dizer que não é igualzinho. Ó só. Ó. Ó. Muito bom. Ah, e eu detonei a dublagem em inglês, né? De joguinhos. Mas a dublagem em inglês de Valkyria Profile é simplesmente linda. Eu recomendo demais. Eu vou trazer em live pra nós jogar ele. E sim, eu já platinei Hollow Knight 2 vezes.
Richter e ela tá procurando por ele. Onde é que ele tá nesse castelo enorme? O que pode ter acontecido com o meu homem? E nessa parte tem um Throwback Thursday muito foda. Por que eu falei isso, velho? Que o Alucard lembra de já ter ouvido o nome Belmont. E aí aparece um spritezinho dos jogos antigos, que é o Trevor Belmont do Castlevania 3, onde ele auxiliou o Trevor Belmont a derrotar o pai dele de novo, né? Porque puta que pariu. Alucard tem daddy issues. Porém, avançando no jogo, o Alucard acaba também encontrando o Richter. Finalmente. Nossa, você estava aqui no castelo mesmo. Tem alguém te procurando. Por que você não sai desse castelo? O que aconteceu com você, meu compatriota? E aí o Richter prova que ele virou o Coringa. E pior, do Jared Leto. A gente descobre o plot twist épico de que o Richter, na verdade, se tornou o Lorde do castelo. Ou seja, ele sentou o pau no Drácula e acabou aí ganhando os direitos do aluguel da pensão. Depois de derrotar 2 dos monstros que o Richter tenta atacar em ti pra te matar, você avança um pouco mais no jogo e acaba encontrando a Maria de novo. Nisso ela te avisa, olha só, eu acho que esse maluco não está passando bem, tem algo de errado, esse vagabundo não faria uma coisa dessas. E ela te dá, então, os óculos sagrados. Ô, vagabundo, eu tô com cara de quem veio aqui pra uma consulta no oftalmo. Então a gente sai por aí matando todos os capangas do Drácula, todos os chefes que tem. E um desses capangas é justamente uma sucubus, que sim, é o equivalente de uma e-girl de 1500. É uma mulher demônio do sexo que busca, né, levar suas vítimas para a cama e matá-los com beijos mortais. Eu tenho uma foto dela carregada aqui nesse dispositivo. Vamos ver qual é o efeito que ela dá em mim. No que tu chega na área dela, tu pensa, nossa, eu tô só entrando aqui em mais um save. E aí tu atravessa pro outro lado, não, pera aí, tem outro save aqui, ele tá roxo. Aí você vai tentar salvar o jogo nesse save roxo, que parece que só bugou, deu um glitch no jogo. E você acaba indo parar nesse mundo completamente diferente, onde você parece estar fora do castelo, em alguma outra situação. E eles estão tentando queimar uma bruxa. E aí você descobre que essa bruxa, entre aspas, era sua mãe. A mãe do Alucard, olha que Lisa, lindo, que era mulher do Drácula. Só que do nada a Lisa começa a te pedir coisas que ela nunca pediria normalmente. Ela te pede pra tu ter realmente vingança nos humanos, que tu derrote todos os humanos, acabe com eles. E o Alucard logo repara, não, pera aí, essa não é minha mãe. Ela jurou proteger os humanos e não sei o que mais. Vai, vamos. E aí ele acaba revelando a tramóia aí da sucubus. Aí ela tenta derrotar o Alucard virando várias gostosas. Eu não sei como é que se prejudicaria. Aí o Alucard ignora as investidas sexuais da demônia travessa e consegue seguir em frente com a sua vida. Nisso você vai avançando no jogo, uma hora você consegue explorar grande parte do castelo e acaba finalmente encontrando a mesma escadaria. E você sabe o que isso significa, lá vem uma batalha épica. Dessa vez as escadas estão completamente quebradas, você tem que usar algum poder especial pra conseguir chegar do outro lado dessa escada. E quando você chega lá, tá lá o Richter te esperando, todo trevoso. Ai, gente, pra muito te sentar bom. a porrada. Rola uma batalha épica entre vocês dois, uma batalha pela vida ou pela morte. Você repara que as roupas dele estão diferentes daquela outra parte, é porque no Sega Saturn, por alguma razão, a roupa dele é diferente. A roupa dele realmente é igual à da foto, eu não sei porque no PlayStation não é. Beleza. Você então finalmente consegue derrotar o Richter. Ele, mãe fodendo, morre. Qual a necessidade do pastor quando os lobos todos... Cala a boca, meu irmão. Para de filosofar e morre. O castelo explode e você escapa de lá. Parabéns. Você fez o pior final do jogo. E acredite se quiser, segundo relatos, muitas pessoas na época acharam que esse era o final verdadeiro do jogo. Porque querendo ou não, até chegar nesse ponto, dependendo de como você joga, se for a primeira vez que você tá jogando, etc., você pode demorar até 2 horas pra chegar num ponto como esse. Então as pessoas realmente acreditaram que esse era o fim do jogo. Você matou um cara que costumava ser bonzinho e você foi embora. Porém, para aqueles com olhar aguçado e com atenção gamer, uma grande recompensa estava por vir. Pois se você usar os óculos que a Maria te deu, você consegue ver através das tramóias do poderoso mago Shaft, o homem que estava aprisionando a alma do Richter e utilizando-se do seu corpo para fazer o terrível Gente Grande 2. Ele estava usando o Richter para tentar fazer com que o desgraçado do Drácula voltasse. Você então quebra a hipnose que estava prendendo o Richter e você vai andando contra uma sala estranha. De repente um laser te captura e o que você vê depois te deixa de cu aberto. Esse tempo todo você tava numa cópia do castelo. E o castelo isso é real sensacional, tá cara. suspenso no céu, em cima de você, de cabeça pra baixo. Ai, muito foda. Muito foda, fala sério.
Eu vou fazer um parênteses aqui. É isso, gente. É muito difícil bons jogos hoje em dia. É muito difícil. A gente tem jogos com gráficos sensacionais e imersão incrível, mas a história sempre deixa a desejar. É sempre uma coisa que não te interessa muito. Ou são jogos que você joga, você gosta, mas aí você esquece deles. Porque eles não tem nada demais, não acrescenta em nada, não muda em nada. Hoje em dia, os jogos atuais, é difícil ter um que você fala, cara, esse jogo aqui é muito bom. Ah, esse jogo aqui, olha a trilha sonora desse jogo, olha a história desse jogo, e esse jogo te prende, te marca de alguma forma. Não tem mais isso, não tem. As pessoas estão muito preocupadas os estúdios, né, estão muito preocupados em fazer jogos visualmente incríveis e com 4K e o caralho a 4, e aí o personagem principal, você não se apega a ele. Não importa o que vai acontecer com ele. Você quer chegar no final, mas aí também eu falo muito assim, pessoal, assim, porque eu gosto muito de jogo indie, né? Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Jogo indie de verdade, não jogo indie tipo Stray. Isso aí não é um jogo indie. Porque são jogos que, como as pessoas não conseguem dar uma qualidade muito grande, porque são estúdios pequenos, ou às vezes é só uma pessoa, elas dão tudo na história daquele jogo. Então, realmente, eu acho que hoje em dia falta muito disso, de jogos que tenham histórias e tramas e personagens e coisas que te prendem, sabe? Basicamente é isso. E chegando nesse castelo, você descobre, caramba, eu tava recém na metade desse jogo. Chefes novos. Cala sua boca! Praticamente 90% dos inimigos completamente novos. Por mais que alguns sejam só uma caveira amarela flutuante que não sai do lugar. A única coisa que tem aqui é o mesmo layout do castelo, só que dessa vez de cabeça pra baixo. Ou seja, ainda dá pra se divertir, ainda dá pra repensar movimentos. E foi uma ideia muito genial na época, porque assim eles não precisaram gastar tanto espaço de memória, nem tiveram tanto trabalho, e ainda assim expandiu o jogo muito. Mas, acredite se quiser, para derrotar o Drácula, você precisa você mesmo trazer ele de volta. E então, em mais uma reviravolta incrível, os chefes que você tem que matar para recuperar as partes do Drácula são justamente os chefes do primeiro jogo lá pra NES que eu mostrei no início do vídeo. Vocês estão vendo como storytelling? Filha da puta! Puta corno! Filha da Luciana Henrique, viadão! Então, depois de matar os 5 canalhas, você reúne os pedaços do Drácula e vai pra um lugar que tem uma vagina com um olho no meio, senta o pau no shaft, junta os pedaços do Drácula igual bonecão de Lego e finalmente tá lá ele, pai e filho se reencontrando, Fiuk e Fábio Júnior. Pai. O Drácula, obviamente, quer acabar com a humanidade, pelo que eles fizeram com a Lisa, o Alucard... Porra é essa, Alucard? Ele quer fazer o que a mãe dele queria de verdade, que é proteger os humanos, por mais merda que eles sejam. Então eles se sentam uma porrada mesmo. E aí, finalmente, no final da batalha, a gente tem uma das frases mais épicas que já existiu. Você já está fadado à derrota há muito tempo, desde que perdeu a habilidade de amar. Que lindo. Depois dessas palavras finais que trazem uma moral pesada digna de um filme estilo Clique, o Drácula pede perdão pra Lisa. Aliás, Clique. O melhor filme do Adam Sandler, quem discorda tá errado. Se despede do Fiuk e vai embora. Agora, com o pai morto, esse carinha aí tá livre de toda responsabilidade e pode curtir essa vida de adolescente maluca dele. Porém, Alucard acaba reparando que ele não tem mais a pensão e morre. Mas falando sério, o que acontece é que o Alucard acaba reparando, tipo, pelo visto, eu sou um bosta, eu sou um vampiro, eu sou parte do problema. E aí ele, como um bom homem feminista, se esconde da humanidade pra sempre. E é isso. Le Château de Dracula. Tá bom que eu acabei de contar a história inteira do jogo pra vocês, mas acreditem, a graça mesmo vem na exploração do jogo. Assim como Dark Souls, ele tem uma história que você pode tentar seguir, mas mesmo assim, o que dá a graça pro jogo acaba sendo você se divertir por esse castelo enorme cheio de intrigas. Quando eu digo enorme, obviamente, esse castelo que não é do tamanho da porra do mapa do Red Dead Redemption 2, mas você tem que pensar que isso aqui é um jogo 2D, então cada tijoletinha desse cenário enorme é feita de uma arte que a galera realmente colocou muito apreço em fazer. E isso se torna realmente impressionante se eu falar pra vocês que esse jogo tem
tem um total de 1.890 salas. Tô deixando bem claro que esse número aqui, na verdade, ele é correspondente a cada quadradinho da grid. Então, às vezes, uma sala é composta por 5, 6 salas, segundo a programação do jogo. Olha então, isso. não, o jogo não tem 1.890 salas, tá? O jogo tem muita sala, tá? Dá pra alcançar o 200,6%, segundo o Igarashi na época, né? Só que... Ai, Igarashi, se você soubesse o que as pessoas fizeram com o seu lindo jogo. Desde que o jogo saiu, de tudo que é tipo de jeito, as pessoas conseguiram atravessar paredes e pegar porcentagens extras do mapa. Até o ponto que eu fui pesquisar agora e aparentemente nem importa mais. Dá pra tranquilamente pegar mais de 400% do mapa. Com algumas técnicas que eu tô mostrando um cara aí fazendo, que é o Bug7139. Se alguém quiser ver os vídeos lá no canal dele, ele manda muito bem, ele consegue fazer esses bagulho aí como se não fosse nada. E mesmo eu tendo explicado pra vocês que o jogo não tem 1.890 salas, digamos que ele ainda tenha 300 salas por cada castelo. Isso é muito conteúdo que alguém foi e desenhou cada quadradinho perfeitamente do jeito que tinha que ser. E os cenários desse jogo você consegue sentir o amor que foi colocado nisso daqui. Que é muito comum nos jogos de hoje em dia a gente fazer um tile set, ou seja, uma base das artes daquele cenário inteiro. Então, digamos assim, o teu jogo tem 6 mapas. O primeiro mapa vai usar esse tile set e tudo vai ser igual a isso. Só que o Symphony of the Night não. O Symphony of the Night, desde aquela época, ele tinha vários tile sets pro mesmo mapa. Então tem áreas do castelo que chegam a ter 5 salas completamente diferentes no mesmo espaço. Isso é um nível de detalhe e apreço pelo que eles estavam fazendo que é absurdo. Vocês têm que entender que hoje em dia isso é um tipo de jogo muito normal, mas na época o que tinha que era parecido com isso era Metroid e talvez Zelda, que você podia ir numa área do jogo e depois voltar. Praticamente todos os jogos até esse momento eram estilo Mario. Você avançava, você nunca mais voltava pra trás porque nem tinha porquê. A história era completamente linear. Tanto que hoje em dia o termo pra descrever esses jogos de aventura e exploração de mapas em 2D é Metroidvania. Meu estilo de jogo favorito. Explicar de onde é que veio o nome depois de já ter falado o que eu disse. Eu fiz um de Raulzinho com o jogo total. O jogo tem no total mais de 20 áreas diferentes. E eu te prometo que cada uma dessas vai ser uma aventura completamente diferente. Justamente por causa dessa atenção ao detalhe que eles têm. Tipo, você inicia numa sala que tem umas árvores no fundo. E no que você atravessa pra outra, você já tá num corredor com muito mais coisas luxuosas e de pedra, assim, de mármore que teria num castelo da nobreza. Só que você ainda consegue ver aquelas arvorezinhas que tinham na entrada passando muito por maneiro, trás, cara. com aquele efeito de profundidade que é chamado de parallax, que enquanto você se movimenta, o cenário atrás se movimenta em outra velocidade. Depois disso, você avança e tem água, do nada, como se alguém tivesse inundado o castelo do Drácula. Tem que chamar o encanador aí, hein? Então, o jogo nunca fica parado, ele tá sempre te jogando um estilo novo de cenário, algum elemento novo num cenário que você já conhece, tá sempre se renovando. Quando você faz o caminho todo até a extrema direita do mapa, você encontra uma torre enorme. E muitas vezes que você chegar nessa torre vai estar chovendo ou vai estar com névoa. Então o mesmo lugar, dependendo do momento que você for, ele vai estar sofrendo de algum outro tipo de efeito. E na parte de baixo desse mapa, dependendo do momento que você descer, você consegue usar um telescópio para ver um carinha viajando com um barquinho através da água. E um tempo depois no jogo, você acaba descendo para as cavernas e lá tem muita água. E o Alucard é tipo o Tommy Vercetti do GTA Vice City, ele não consegue nadar. Então você acaba precisando da ajuda justamente desse cara pra conseguir atravessar esse rio. Muito Também nessa área maneiro. embaixo da torre tem um pequeno ninhozinho de pássaro. Dependendo do momento que você entra e sai dessa sala, você consegue ver uma evolução da vida dos pássaros. É a natureza acontecendo diante dos É seus tipo olhos. National Geographic 2D esse negócio. O passarinho vem, coloca um ovinho, nascem mais pássaros, é uma doideira. Às vezes você entra numa sala, você quebra uma parede e já pensa que esse é o maior segredo do mundo. Só que aí você fica parado dentro desse buraco na parede e depois de alguns segundos, do nada, você desce num elevador mágico. E pega não só uma armadura muito boa, como uma luva chamada de Punho de Joias. Que eu diria que é a arma perfeita pra você esmurrar aquele joinha. Mas isso, claro, só pra quem sabe desse segredo secreto que você acaba de descobrir. Aliás, spoiler. Um pouco depois da hora. As únicas partes que repetem dos mapas são 3. São as salas de save, que são sempre iguais. As salas de teleporte, que deixam você teleportar de um extremo lado do mapa até o outro extremo. E mesmo essas salas, você vai ver que cada área tem um símbolo diferente, algum animal diferente ali em cima, pra simbolizar justamente a área que você acabou de se teleportar. Claro que você só vai reparar nisso se você conseguir parar de olhar pro pênis da estátua, que, vamos ser sinceros, é chamativo e esbelto. E as transições entre mapas, que você sempre passa por esse corredorzinho com essas duas estátuas pulando e que diz por alguma razão CD no meio. Já foi perguntado por que eles colocaram isso, por que diz CD no meio do corredor. O Iga falou que não sabe. Obrigado. Outro mapa que eu acho extremamente bonito é o da biblioteca, porque quando você vai passando pelas áreas onde vão ter os livros,
que deveria ser o lugar todo, porque é uma biblioteca. Mas você iria se impressionar, tem mais fantasma do que livro nessa porra. E livros do mal, inclusive, também, que também acho que conta como fantasma. Enquanto você passa por esses pilares, você consegue ver as mesas de estudo atrás, assim, passando. E atrás das mesas de estudo, mais e mais estantes de livro, dando uma profundidade muito, muito foda. E ainda no assunto da profundidade muito foda, eu quero deixar claro pra vocês que esse jogo aqui não é apenas 2D. Ele tem alguns elementos 3D, sim. Como, por exemplo, vocês devem se lembrar lá no início, quando eu falei sobre a escadaria pra sala do Drácula, tem uma torre do relógio que passa devagarinho no fundo, e dependendo de onde você tá, aquele modelo 3D dela gira. O uso de 3D com designs de imagem 2D neles ficou muito bem implementado nesse jogo. Você acaba nem dando bola pro fato do negócio ser 3D. É sério, deixa eu explicar pra vocês o nível de detalhe bizarro que esse jogo tem pra época. O primeiro boss desse jogo é o Slogra e o Gaibon. São dois monstros que já vêm unidos pra te derrotar, só que os dois são muito fraquinhos. Você consegue chegar até eles em antes de 15 minutos de jogo, mas eles estão um mapa à frente do que você inicia. Porém, se você for até metade do caminho e voltar pra área onde a morte arrombada roubou todos os teus itens, desgraçado, eu ainda não me esqueci, vocês estarão na lista, eles vão estar lá. Você consegue pegar eles de surpresa indo pra aquele lugar que você ia batalhar contra eles. Muito Porra, bom, vai cara. dizer que isso não é um detalhe épico. Porra. Só eu achei. Tem uma sala que fica exatamente no centro do mapa, que é um relógio. E aí você já consegue sentir, tem alguma safadeza aqui. Só nessa sala minúscula tem 6 saídas diferentes. Uma que te leva pro final do jogo, que fica no chão. Uma pra cima, que você só consegue acessar depois com um pulo épico. E 2 estátuas que você acreditaria que não fariam nada. Porém, se você tiver com o poder de parar o tempo e usar ele nessa sala, uma das estátuas apenas some do caminho e libera pra você pegar itens. Muito foda. E esperando 1 minuto, você também descobre que essa outra estátua sai do caminho. Por que alguém ficaria 1 minuto parado nessa sala esperando alguma coisa acontecer? Não sei. Caguei e gostei. E aí você consegue pegar alguns itens que vão te deixar impressionado, porque de repente você já tá lá. Ué, que isso? Eu tô pegando o Alucard Shield, o Alucard Mail, o Alucard Sword? Que é isso? Vou ficar épico já no jogo. E aí que você descobre um pequeno detalhe. Esses não são os itens épicos do Alucard, eles são os itens do Alucard com T. O Drácula. De tesão. Uma piada dos desenvolvedores pra sacanear quem entrasse aqui e pensasse, porra, itens épicos. Você, na verdade, acabou de pegar alguns dos piores itens do jogo. Eu realmente não consigo expressar o carinho que dá pra sentir que essas salas têm. Não é a diferença de uma ilha pro outra no Animal Crossing, jogo para garotas. Você realmente sente que tá numa aventura, não a que nem mulheres. no Dark Souls, quando você inicia uma área plana e de repente você vê que você tá cada vez mais e mais adentrando aquele lugar, indo pras profundezas dele. Uma hora você tá lá na entrada do castelo, depois você tá numa caverna repleta d'água, depois você tá nas catacumbas, cheio de gente morta nas paredes. Linda decoração, inclusive o cheiro meio esquisito, parece um pouco o cheirinho da casa da minha bisavó. A decoração parece a casa da minha bisavó agora. Aí do nada você entra numa porta das catacumbas, tem uma porra de uma lava. Nunca entendi isso aqui, mas beleza, tem lava. Aí você entra em outra sala, tem o irmão do Freeza do Dragon Ball Z lá, o Cooler, preso dentro da parede lá, sei lá que porra de alienígena é esse. Mas eu tô cagando porque o negócio é épico, entendeu? Tô cagando. E é cada sala de boss bonita, meu irmão. Olha a sala da batalha contra esse boss, cara. Eu vou mostrar só uma, porque depois quando eu for falar dos boss eu vou poder mostrar todas. Tem muitas caveiras nesse chão. Várias estátuas bem trabalhadas. Tem uma profundidade épica no bagulho. Dá vontade de beijar na boca o japonês responsável por esta... Não lembra muito aquela parte de Hollow Knight ali? Não o cenário, né? Mas o sentimento. Que, tipo, tem aquele monte de corpinho de inseto ali no... Quando você enfrenta o Mestre das Almas. É porque os desenvolvedores já assumiram que se inspiraram bastante em Castlevania, Metroid e alguns outros jogos. Porcaria desta arte incrível do cacetaralho. Pegar, abraçar ele mesmo, falar, vamos lá, vamos mergulhar nessas caveiras junto, pelado. Tem sala especial repleta de espinhos que você tenta entrar que nem um idiota, você pisa, quase morre. Você descobre que você tem uma armadura especial que você pode vir e quebrando os espinhos com a armadura. É uma loucura, meu irmão. E se você olhar bem, essa sala, só essa sala tem um tileset especial pra ela toda, que nunca mais é usado. Se você olhar lá no fundinho, parece ter tipo uns protótipos de dama de ferro, que é aquele bagulho que te fecha dentro assim.
Tem várias dessas abertas, assim, várias paredes com espinho lá no fundo, escondida. Cara, meu Deus, meu, é muito detalhe. Quando você tá descendo pra chegar nessa caverna, tem um caminho lá no fundo, você consegue ver as portinhas, que se fosse realmente uma descida, que se fosse uma mina que alguém trabalhou, que os demônios criaram, teria que ter realmente umas portas pra eles entrarem, conseguirem trabalhar lá embaixo, fazer as paradas. Tem até essa sala aqui que parece ter um formato de um saco murcho. Tem essa daqui que é digna da câmara secreta do Harry Potter, que você desce uma área toda que tem uma puta de uma serpente cruzando assim num pilar. Você desce do nada. Pau, você entra na boca de um lobo gigante de ouro. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, mas é incrível. O jogo é tão à frente do tempo que ele tinha paredes secretas antes do Symphony of the Night. Porra, antes do Symphony of the Night, antes do Dark Souls. E eles já tinham inventado a meteção de louco de colocar duas paredes secretas na mesma sala. Quando eu era viciado nesse jogo, eu não sabia sobre essa outra sala. Eu fui descobrir com o tempo. Quanto mais eu olho o mapa aqui, enquanto eu tô falando essas coisas e tentando dizer salas que eu acho legais pra você, mais eu encontro salas épicas. Tem o Coliseu, onde você conversa com o Richter, que você mal vê essa sala, é uma sala... Sim. Hollow Knight, aquelas. inteira trabalhada pra ter, tipo, uma boss fight que não dura nem 5 minutos e você sai dela e nunca mais se dá bola. Tem uma igreja imensa que você consegue ver a luz batendo nos vitrais e fazendo a iluminação deles no chão, tudo em 3D. Quando você sobe muito no castelo, você acaba encontrando uma área que ela no céu, você consegue ver o céu de lá de dentro e, tipo, passam as nuvens, assim, com efeito meio bizonho, na verdade, que negócio que parece... quase o clipe de Californication. E o mais legal de tudo é que não necessariamente as áreas fazem sentido entre si. Tipo, do nada uma das áreas vai estar com uma meia lua. Aí você vai pra outra área, a lua tá lá cheiona pra caralho no fundo do cenário. Você vai pra uma, tá de dia, você vai pra outra, tá de noite. Só que eu juro por Deus, ninguém dá bola pra isso quando tá jogando, porque é simplesmente lindo. Você fica embasbacado quando você tá olhando pro cenário. E no final das contas é quase como se você estivesse numa aventura mesmo. Bom, você tá num mapa de dia e você atravessa tanto tempo lá jogando que fica de noite. Hoje em dia, provavelmente um jogo desse teria algum sistema de dia e noite real, assim, que o sistema do céu do jogo mudaria com o tempo. Mas na época não tinha como fazer isso, então você tinha que deixar pré-setado tudo. Não vamos incomodar Koji Igarashi, ele é um mestre lindo, não fale nada ou você morrerá. Até porque eu prefiro esse método do que... Tem essa sala de um confessionário que é completamente especial e desnecessária. Se você senta de um lado, tem a chance de vir um padre te acolher ou um padre FDP te dar uma estocada com uma arma. E se você sentar na cadeirinha do padre, tem uma chance de vir uma mulher ser acolhida ou uma mulher te dar um monte de espadada também. Então, tipo, elementos aleatórios só pra um detalhe bobo, tipo, divertidinho do jogo. Os caras viram o potencial desse mapa gigante que eles tinham de colocar vários detalhes divertidos pro player estar sempre impressionado com o trabalho que eles colocaram. E sinceramente, realmente impressiona. Cada pedaço desse castelo impressiona até hoje. E eu posso provar que ele me impressiona até hoje, porque literalmente hoje eu descobri que a entrada de Clock Tower, que tem esse cabeção decepado do Darth Vader com verme e o nariz de fora, na verdade era todo esse tempo uma referência à Clock Tower do Round of Blood, que tem a mesma entrada na frente, que por sua vez é uma referência a toda a travessia que tu tem que fazer pra entrar na Clock Tower do primeiro Castlevania, que tem também uma estátua na frente, que por sua vez é obviamente uma referência ao lobo dourado que a gente tem que entrar na boca naquele momento. Pra não dizerem que eu deixei esse easter egg de fora, e também talvez um dos primeiros easter eggs de jogos que eu reparei sozinho na minha vida inteira. Se você tá andando pelo Coliseu do Symphony of the Night, você não sei falar, você consegue reparar que no fundo de uma das áreas tem esse boizão gigante aqui. Se você prestou atenção no vídeo, você deve ter reparado que ele também é uma referência ao Round of Blood, ao boizão maluco que segue o Richter. O Richter provavelmente é derivado de Ricardão, né? Ricardão. Entenderam? Porque ele corneou o corno. O boi. E vamos lá pro momento Sega Saturn. Incrivelmente, na versão de Saturn, você tem 2 mapas novos, que é a prisão amaldiçoada, sei lá do que, e o jardim subterrâneo, que eu acho o mais legal desses dois aí. Mas seu achismo não vale aqui, isso é uma review e não um canal de opinião. Nossa, chega, moleque, eu não te aguento mais. Ambos têm gráficos completamente novos de cenário e também tem inimigos novos. O único problema é que os inimigos dessas áreas são toscos, meu irmão. Meu filho da pé.
Acho que só ver os inimigos por imagens desse jogo aqui já foram suficientes pra eu nunca querer fantasminha jogar essa animal. versão. Porque tem inimigos incríveis como Fantasma de Lençol, que tal a Árvore Sorridente? Tomando no cu. E sinceramente a coisa que pra mim sempre foi a mais legal dessa área é que no PlayStation eles não conseguiram colocar ela. Só que logo no que tu entra, a primeira tela que tu vê do castelo tem uma aberturinha assim embaixo. E aí você fica se perguntando como é que entra aqui na gameplay normal, só que no fim você nunca entra lá. Só que claro, sempre tem alguma artimanha safada que nos deixa atravessar esse buraco e ver que tem o início dessa caverna, onde na versão de Saturn você acabaria entrando pro jardim. Nessa versão você só consegue chegar até um save point. Esse save point tá todo detonado, tá tudo Todo cagado. meio estranho, porque ele não tava programado, ele tava pela metade. Então fica eternamente a dúvida de quão bom poderia ter sido essa área se ela tivesse saído ainda pro PlayStation. E ainda no assunto de coisas que misteriosamente foram deixadas no jogo, com os códigos especiais você consegue acessar essa sala de debug, que é onde normalmente os desenvolvedores testam o jogo. Então dá pra ver que tem bastante bloco de colisão pra justamente testar se ela tava funcionando. Eu lembro de ver isso aqui quando eu era menor e ficar muito encantado com essa ideia de conseguir ver o que rola por trás dos jogos. É tipo ver um making off. Esse dashzinho que ele dá é muito pode feio. instigar uma criança ou um jovem a querer produzir Essa é a única jogos, crítica que eu tenho a ver fazer. esse behind the scenes. Só que nesse caso pode ser um pouco assustador porque tem um idoso japonês falando sobre o trabalho dele na Konami. Foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Esse jogo aqui segue pra mim tendo talvez uma das artes mais bonitas de cenário que eu já vi na minha vida em pixel art. É um exemplo pra mim, é uma coisa que eu sempre tentei muito copiar quando eu era menor e nunca consegui, porque é um estilo de arte absurdo de tão bom e que só vem pra complementar um jogo que tem uma gameplay épica. Le gameplay de cette merde. Esse foi um dos primeiros jogos do Castlevania que você não era um Belmont. E o que significa isso? Você não é obrigado a usar o chicote. Você pode usar qualquer arma que você quiser. Olha que maravilha. Isso foi uma coisa bastante importante pro time enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo, porque eles queriam dar mais opções pro jogador. E aí entrou todo tipo de arma maluco no jogo. Só que pra caberem essas armas, a gente tinha que ter algum lugar pra guardar elas. Então esse foi o primeiro Castlevania que também colocou um inventário. Eu sei, sem contar esse. Sem contar, inclusive, momento curiosidade gamer aí, o Igarashi informou numa entrevista uns tempos atrás que esse menu aqui, na verdade, não era pra aparecer assim. Esse menu é feio pra caramba, porque ele, na verdade, foi feito por um programador e não por um designer, porque não deu tempo de acabar o menu melhor antes de lançar o jogo. E a mesma coisa, inclusive, aconteceu com a introdução do jogo, que tem um castelo em 3D. Um funcionário lá disse que conseguia fazer sim a tempo, ele até conseguiu, mas ficou sem textura. E nesse inventário você guardava armas, itens, equipamentos, todo tipo de coisa que você pegava. E aí com tantos slots vazios você pode começar a criação de coisas muito malucas. Tem uma espada que ao invés de você balançar ela, você joga ela pra frente, ela cria um rastro escrevendo uma palavra em alemão, que acho que é verboten. Vou deixar pra vocês traduzirem aí, porque eu tô com preguiça. Mas sinceramente acho que deve ser alguma tradução tipo Laranjinha. Tem uma espada que é um drop raro de um monstro que tu tem que ficar entrando e saindo das salas, farmando ele até o momento fatídico em que ele dropa a arma. E no que você pegar essa arma, você se torna indestrutível. É sério. Ela ataca tão rápido que é impossível você tomar um sequer hit de algum inimigo. O único problema é que como você tá fazendo um movimento repetitivo por 30 minutos, como se você fosse o Charles Chaplin, sentando o pau numa camisinha voadora, do nada você começa a se acostumar demais a entrar e sair dessa sala pra tentar dropar o item. Então às vezes ele dropa e você só sai da sala por instinto. Isso já me aconteceu umas 3 vezes na vida, me levando a perder aí pelo menos 1h30 da minha vida de forma completamente inútil. E um dia eu vou querer essa 1h30 de volta quando eu estiver na minha cama, no último suspiro, olhando pro rosto de minhas crianças e dizendo: "Você é louco, valeu a pena pela Crystal Green." Um item que é uma foto do Drácula que tu pega e quando usado ela cria uma foto do Vlad Tepes Drácula atrás do Alucard gigante, que é aquela pintura clássica. E esse jogo aqui, inclusive, é um dos poucos jogos em que vale a pena você usar um escudo. Eu normalmente não sou fã de escudos e, na verdade, mesmo nesse jogo eu evito usar o escudo, até porque normalmente ele só serve pra você se defender de algum projétil, um ataque de espada mesmo, ele não consegue segurar, sabe? É que nem um escudo deveria na vida normal. Foda. Porém tem uma arma que quando equipada junto com um escudo, cria uma magia especial pra cada um dos escudos. E aí, meu amigo, vem coisa maluca. Tem um cabeção decepado, tem a medusa atacando uns laser tentaculoso do olho, tem uma mina com bumbum bacana. E acredite se quiser, você pode summonar o espírito de uma vaca.
Ó, tua mão. E os escudos também são usados pra fazer speedrun do jogo, porque se você se vira de costas e aperta triângulo, você dá um dash pra trás, que eu chamo o famoso varrer o pó do chão do castelo. Só que acaba não sendo tão rápido assim, porque você tem que esperar ele acabar a animação. Só que com o escudo, você consegue puxar, cancelar a animação e voltar pra ela. Então você fica clicando rapidinho, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha. E aí você começa a andar super rápido. Então os speedrunners, eles são mestres nisso, como em tudo, né? E eles conseguem fazer essa técnica como se não fosse nada. Eu nunca consegui nenhuma vez na minha vida, eu acho. Mas esse jogo tem realmente muito tipo de arma pra época. Eu acho que o único problema que eu conseguiria considerar aqui é que a maioria delas são espadas. Você também tem 1 ou 2 cajados ali. Você também tem as luvas especiais lá pra poder dar soco. Mas o que acaba fazendo o jogo valer a pena realmente é a quantidade de armas diferentes que ele tem, mesmo que a grande maioria sejam espadas. E esse jogo também tem os sub-itens, que são uma coisa clássica dos Castlevanias, que normalmente podem ser usadas só pelos Belmonts e pelo Alucard, aparentemente. Os sub-itens são basicamente a arma secundária que você carrega com você. Tem aquele relógio que eu já expliquei que ele pode parar o tempo. Tem uma água benta que você taca e ela faz um foguinho no chão onde ela caiu. Tem essa cruz simples aqui que basicamente invoca Jesus Cristo giratório. Tem a adaga que você lança pra frente reto, você te invoca. Meu Deus. É isso. Eu parei só pra rir. Do nada. Taca e ela faz um foguinho no chão onde ela caiu. Tem essa cruz simples aqui que basicamente invoca Jesus Cristo giratório. Tem a adaga que você lança pra frente reto, você consegue lançar várias bem rapidinho. Tem a Bíblia maluca que ela fica girando na tua volta assim, fazendo tipo um escudo protetor. Tem o cristal que é uma bosta. Ele faz um zigue-zague nas paredes, sai quicando assim, normalmente erra 100% dos bichos. Tem uma pistola com um gatilho gigante que solta raio. Tem um machado que faz um movimento de parábola, entendeu? É pra isso aqui que serve a matemática da escola. Pra jogar machado. E finalmente, pra fechar com chave de anos colossal, tem a mãozinha que joga sal. Queimou sem querer, eu juro por Deus. Essa mão é estúpida. Ela só vai, joga um salzinho no chão, como se fosse aquele meme do cara jogando sal, que já tá mais do que batido hoje em dia. E aí tu reza pro bicho passar e pisar naquela porra. Não consigo imaginar uma situação em que isso vale a pena. Não recomendo. Retiro tudo que eu disse no último meio minuto. Pesquisando aqui, eu vi gente que realmente é profissional no jogo, usando a porra do sal direito e acertando os monstros. E aparentemente ele consegue sim dar um ataque forte. Vou usar? Não. Quanto aos equipamentos, a gente tem vários que são bem interessantes de comentar. Por exemplo, um que eu acho que eu já comentei também, que é a armadura que deixa você quebrar os espinhos. Não faz nenhum sentido, porque ela é só um peitoral, mas você consegue quebrar espinhos com ela. Seu pé aparentemente se torna parte da armadura. E por falar em pé, tem uma bota que você pode vestir, que segundo a descrição ela te deixa mais alto. E eu medi, e é verdade, você fica alguns pixels mais alto. O jogo só estica a sua imagem verticalmente, mas eu acho um detalhe tão incrível que eu precisei colocar no vídeo. Tem uma capa que deixa você mudar a cor de fundo dela. Então, essencialmente, se você quiser, você pode andar pelo castelo com uma capa cor de croma, colocar uns memes divertidos, shit posters atrás da imagem do jogo. Tem uma armadura especial que deixa você ganhar vida enquanto você anda. Então, a cada 3 segundos andando, você recupera 1 de vida. Mas isso daí é bom pra quem gosta de um bom esporte e de sair de casa pra se mexer um pouco mesmo, agora ainda mais nesse corona. Não sei o que foi isso, desculpa, gente. E a armadura mais épica de todas, a Axe Lord Armor, que quando vestida te transforma em um Axe Knight. Dos antigos inimigos do Castlevania, que agora você pode se tornar ele e jogar machadinhos loucamente pra frente. Que é um dos segredos mais legais, eu acho, desse jogo, e o método de conseguir é mais incrível ainda, porque envolve você gostar de dar quicadas na bunda de um velho. Você vai até a biblioteca e tem o famoso velho vendedor de itens. Só que você repara que embaixo dele tem um gapzinho assim na cadeira, como se você estivesse sentado o tempo inteiro em uma privada cadeira, que ele pode cagar e jogar direto para um sistema de encanamento. Do que eu tô falando? E aí você chega à conclusão que na sala de baixo tem o mesmo buraquinho, só que no teto. Aí você já sabe o que eu tô pensando, né? Você pega a bota de gravidade direct dele na bunda do velho e eventualmente, do nada, ele vai dropar esse item pra você. Damn, son, where'd you find this? Ainda falando sobre itens que são legais,
legais, tem um itemzinho de cura que é um amendoim. E normalmente você atira o item de cura pra frente, só que o amendoim é diferente. Você segura pra cima e ele sai voando bem alto e volta na boca do que Alucard. maneiro. Infelizmente o Alucard é todo duro e não fizeram uma animação especial, então não dá pra ver a boca dele levantando. Mas acho que ia ser mais gasto de dinheiro ainda, né? Os anéis do jogo eu diria que quase não tem nenhum de muito interessante pra citar, só que tem 2 que são obrigatórios pra você zerar o jogo. Como se já não bastasse o jogo ser cheio dessas coisinhas escondidas que podem deixar você preso na metade do jogo, pra você conseguir acessar aquele buraco na sala do relógio, você tem que estar com 2 anéis, o Gold Ring e o Silver Ring. E lendo a descrição deles, você recebe um grande enigma: vista relógio em... Segunda e com mais almas para nossa diversão. Estou te servindo, Laila. Hello! Como é que vocês estão? Obrigada por seguir, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão muito bom ou vocês estão incrível? Ei, Madruga! Quantos milhões de anos? Como é que vocês estão? Estou te servindo, Laila. Obrigada por seguir. Tá, calma. Não se preocupa. Segundo a manual, calvície aquelas. Ah, eu tô bem. O que vocês estavam fazendo lá de bom? Tava jogando o quê, Madruga? Ah, Resident Evil 6. Ai, eu ia jogar hoje também, né? Mas meu PC deu problema, você perdeu. Ah, não. Precisa agradecer não, tá doido? Tamo junto. Ah, que bonitinho. Meu filho, como assim ajeita a postura? E a postura de maloqueira, como é que fica? Eu, hein? Ah. Ajeitei até a blusa. Vocês gostam de Castlevania? Quem fala que é Castlevania tá errado, hein? Vocês curtem? A gente tá assistindo um pouquinho falando um pouquinho sobre o jogo. Eu gosto demais. Meu estilo de jogo é Metroid, né? Metroidvania. Eu gosto muito. Tô morrendo de sono. Já vai, Mimi? Descansar. Eu sujei minha mesa. Tirar um cochilo. Descansar a calvície. Seu funeral? Pois é. Gente, pode ser que essa live caia a qualquer momento. Então, né, só para desencargo de consciência, para depois vocês não falar que eu não avisei. Eu avisei. Deixa eu voltar aqui. Torre. Fundindo isso, você tem a frase: Todo maconheiro dá o anel. obviamente, use-os na torre do relógio. E aí você coloca a porra do anel no dedo na torre do relógio e abre o buraco no chão. Uau, inesperado, mas às vezes uma leitura pode ser sim difícil. Ainda mais quando você não fala inglês como primeira língua, né? Complica bastante nos jogos. Eu mesmo ficava preso em tudo que era jogo que eu jogava quando eu era pequeno. Vai tomar no Atlantis de PlayStation 1. E tem um anel de Ares, que eu acho que tem uma das melhores descrições, porque tem o número 24 em cima. E ele te dá a força de 24 homens. Só se for direto no toba, né?
Só que o mais louco do Alucard é que justamente por ele não ser Belmont, ele não só tem todas essas coisas e itens, como ele também tem poderes especiais por ser o filho do vampiro mais épico do mundo. Tem combinações que você pode fazer no controle, como se fosse uma porra de um combo do Street Fighter, que você consegue soltar alguns ataques especiais. Então você vai lá, coloca a camisa por cima do controle, esmigalha ele muito rapidamente e do nada sai uma voz do Alucard, como se estivesse falando de dentro de um pote, com a pior gravação vocal do mundo. E aí, plau, ele solta algum ataque especial e é sempre muito incrível. E não para por aí, esse nosso amigão Alucard também pode se transformar em 3 coisas Olha que diferentes. arte bonita. Fora um grande gostoso. Vai, cara, vai. Ele pode se transformar num lobo. É um lobo bem magrinho, inclusive tá precisando de uma comidinha, tá parecendo um vira-lata desnutrido. Quando lobo, você pode correr por aí, você pode morder os outros. Inclusive, você pode nadar como um lobo, hein? Dica gamer. Você também pode se transformar num morcego, você consegue voar por aí muito rápido, alcançar lugares que você não conseguia antes. Pode tacar uma bola de fogo, coisa que todo morcego faz, claro. E você pode também soltar um mijão pela boca, que fora iluminar áreas escuras, você depois com outro upgrade também pode usar pra dar dano nos inimigos, porque nenhum zumbi gosta de urina no rosto. E por último, você também pode se transformar em fumaça. Isso mesmo, fumaça. O Alucard dá uma baforada num pendrive e se transforma automaticamente no Vape God. Isso é usado para atravessar algumas paredes no jogo que são feitas de grade, mas você também pode usar para atravessar inimigos que você não quer combater, como um bom covarde. E o poder final da fumacinha é se tornar uma fumaça oficial de Marlboro, que você consegue deteriorar o pulmão das vítimas só de passar por dentro deles. E aí você pensa, nossa, você já tá me dizendo muito conteúdo, não é possível que tem mais coisa. Você basicamente já falou o mundo inteiro de conteúdo? Não. Tem mais. Você pode nunca estar sozinho nessa aventura, porque o Alucard, por ser um vampiro, também tem familiars, que são basicamente alguns demônios especiais que são controlados por ele. Eu gostava da fadinha, ele, né? não adianta. Os empregados voadores do nosso amigo. Você pode ter um morceguinho, que é seu companheiro e te ajuda por aí voando, porém eu tomaria cuidado quando o Alucard virar morcego também, porque pode acabar rolando algum tipo de romance aí que a gente não tá esperando. Tem um fantasminha, que ele é lento pra um senhor cacete, só que se ele conseguir chegar e entrar em algum bicho, ele dá um dano absurdo, ainda mais se você começar a subir o nível dele, porque sim, todos esses bichos dá pra dar upgrade. Tem a fadinha, e essa daí é uma das mais fodas, porque ela te ajuda te dando vida, então quando você menos espera, ela vai lá, te taca algum item que você tinha que você não sabia. Ela não tem nenhum ataque, mas ela tá sempre te protegendo. E ela também é capaz de encontrar algumas passagens secretas e avisar pra Alucard, que é muito bom. Tem também o demônio, que também ataca os inimigos de perto, só que ele tem um poderzinho especial que é muito útil, que ele consegue apertar botões que às vezes estão escondidos dentro de uma parede onde o Alucard não conseguiria entrar. E finalmente, talvez um dos mais épicos, que é a espada voadora. Esse espírito de espada tem um ataque absurdo, ainda mais se você conseguir upar ele até o final. Ele é meio doido das ideias, às vezes ele vai errar os ataques, mas quando ele acertar, o dano vai ser absurdo e absoluto. E também tem uma parte divertida que a partir do nível 50 você também pode empunhar ele, como se fosse uma espada sua mesmo. Na versão japonesa do jogo também tem mais 2 amiguinhos voadores aí pra você, só que um é só uma versão mais engraçada do demônio, porque o nome dele é Nose Devil, tipo, demônio nariz, não sei. É comédia de japoneses, não dá pra entender. E tem uma fadinha que também te dá mais poder de cura, só que a única coisa divertida desse daí é que quando você senta numa cadeira, tem uma chance dela começar a cantar pra você. Fofo, mas tira o cu do meu ombro. Aí sim, o Alucard pode sentar em cadeiras. Mas até onde eu me lembro, isso aí não muda nada na gameplay do jogo. Você só fica sentado. E tem uma animação especial que eles gastaram dinheiro pra fazer. Tá aí, ó. Tempo e dinheiro colocados nisso. Se não tiver de bom tamanho pra você, você também pode jogar no Lucky Mode, usando um código especial. Quando você for entrar no jogo, você coloca o seu nome como essa porra aqui que parece... sei lá, uma chave do Pix. E aí você pode entrar no modo que você tem mais sorte, mas acho que o jogo é mais difícil. Colocando o nome Richter no menu, você também pode jogar como Richter. Então sim, tem toda a campanha, só que agora como um Belmont. Você também pode jogar direto como o Axe Armor, né? Aquele lá que eu já comentei sobre. Só que a versão de Saturn, obviamente, teria mais coisas, né? E lá vamos nós. Na versão de Saturn, o Richter que você joga não é esse com essa roupa nada a ver, que era a roupa do Round of Blood. Você joga com o Richter com a roupa da imagenzinha do jogo mesmo, que é a roupa que ele deveria estar, o sobretudão azul. E você ganha mais um personagem jogável, que é a Maria. E aí ela tem uns poderes doidos que maneiro! Lá envolvendo os bichinhos dela. Eu não sei muita coisa sobre essa parte porque eu nunca joguei. Mas eu sei que ela tem um dragão incrível lá que sai comendo as pessoas pela tela.
Parece absurdo. E o único problema de você ter tantos poderes incríveis, armas divertidas, amigos épicos pra te ajudar, é que acaba tornando o jogo relativamente fácil dependendo da arma que você estiver empunhando. E é uma das maiores críticas que as pessoas têm atualmente contra esse jogo. Ele é meio desbalanceado porque os inimigos e os boss acabam ficando só muito fracos. E por falar neles, vamos falar um pouquinho sobre Le Merde qui habite cette terre pourrie. Esse jogo aqui também trouxe uma coisa chamada bestiário, onde você pode ver todas as bestas, né, os monstros que você derrota. É tipo como se fosse um glossário dos monstros. É uma coisa que já existia no Pokémon, que tinha inclusive a frase Gotta catch 'em all, justamente tenho que pegar todos eles, e era a vontade que dava, porque por alguma razão a gente tem essa satisfação em ver que a gente completou uma lista de coisas que antes haviam buracos. O ser humano é burro e estúpido, e sente conquistas em coisas fúteis, graças a Deus. E esse jogo não é diferente dos outros Castlevanias. Vários dos inimigos clássicos dos jogos antigos estão de volta, como os esqueletos, os morcegos, os zumbis, os homens peixe, Não, a internet tá muito ruim hoje, gostosa que cacete. voa, metade do corpo de uma mulher que parece uma cigana presa pela cintura no rabo de um monstro gigante sem olhos, verde todo deformado e contorcido, com dedos que parecem as pontas de tentáculos de um polvo. Só coisa básica. Brincadeiras à parte, esse castelo é gigantesco e você sabe que eles vão ter que trazer todos os inimigos que eles já fizeram na vida e mais pra conseguir ocupar esse espaço. E eles conseguem, amigo. Tem esse vagabundo que gira essa bola de ferro e joga ela longe, te dá um dano absurdo no início do jogo, mas apenas se você jogar mal pra cacete, como eu, um grande game. Nos jogos antigos a gente tinha uma medusa de cabeça voadora, que já era estranho o suficiente, só que nesse jogo aqui a gente vai um passo além. A gente tem uma cabeça de medusa voadora amarela, que se encosta em ti te petrifica. Então fica vindo ondas e ondas dessa porra, como se você estivesse entrando no mar e os peixes viessem te cumprimentar. Você toma porrada de tudo quanto é lado dessas medusas e toda hora você tá sendo petrificado. Só tem uma coisa boa em ser petrificado nesse jogo, que existe uma chance mísera de você se transformar nessa gárgula épica e foda aqui, super Ed, que acredito eu que talvez seja pra ser aí, quem sabe, a forma de demônio do Alucard, né? Vai saber. Pô, na moral, eu tava atrás agora. Eu tava atrás de um vídeo pra colocar, pra mostrar pra vocês a gárgula. Olha a qualidade desse vídeo. O vídeo tá rodando a 1 frame por segundo, parece uma apresentação no PowerPoint. Parece uma planilha do Excel o negócio, mano. 2008, esse é o problema de pegar footage pra essa porra desse jogo. Um dos boss do jogo é inclusive um doppelganger do Alucard. Doppelganger é basicamente uma cópia tua, uma réplica da tua aparência, e ele inclusive tem os ataques do Alucard. Só que esse boss acaba se tornando um dos mais toscos do jogo, quando você descobre que você pode só parar o tempo, que ele fica paradinho. Toma essa, eu mesmo. Pô, é sério, o cara que fez esse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês é muito ruim. O cara pausou o tempo com o monstro dentro dele, sentando a porrada nele no canto. Só tinha um dever. Um dos inimigos que me deixa mais triste nesse jogo de ter que derrotar é o Guerreiro da Coruja, porque eles são dois inimigos juntos. Ele é um guerreiro e ele tem uma coruja. Se você matar ele primeiro, a coruja fica triste e te ataca. Se você matar a coruja primeiro, ele cai de joelho no chão e fica lá de luto. E é uma das imagens mais tristes dos jogos. E claro, o Alucard, como uma pessoa de bom coração que ele é, se aproveita do momento que o cara tá debruçado pra sentar porrada nele. Mas de novo, um detalhe muito foda e que dá uma profundidade a mais aí pra um personagem que normalmente seria só um inimigo que tu espanca num jogo, ainda mais nessa época. Um mini boss piroca que sai do teto. Tem os ectoplasma que parecem uns catarros, parecem umas bolas de chiclete quando tu masca vários na boca e cospe tudo no mesmo lugar. Um dos inimigos mais poderosos do jogo também, o Sapo, que é um sapo. E claro, não podia faltar outro memorável inimigo desse jogo, a Rã. A mulher pelada azul que taca cristal de gelo em ti e dá um grito do gemidão do Zap. Tem o Homem de Lama, que parece um homem feito inteiramente de fezes. E a parte mais incrível é, só tem um lugar que você consegue encontrar esse bicho. Tem uma batalha contra um demônio no jogo, e esse demônio ele é um summoner. Ele consegue invocar outras bestas, né? E uma das invocações dele é justamente o Homem Fezes aí. Então se você não esperar aquele cara invocar o Homem Fezes, você nunca vai ter ele no bestiário, tornando seu bestiário incompleto e você uma pessoa incompleta. Uma das batalhas mais difíceis do jogo, o hipogrifo, um animal que
eu não sei o que faço, porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta porrada nele num canto, ele não se mexe. O Akmodan, eu não sei o que faço, porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta porrada nele num canto, ele não se mexe. Tem o Karazuman, eu não sei o que faço, porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta porrada nele num canto, ele não se mexe. Tem o boss que é finalmente a medusa inteira, eu não sei de onde tiraram tantas cabeças de medusa, se a medusa existia no universo esse tempo todo e tinha só uma, mas tudo bem. E a medusa inclusive é outro daqueles boss que eu não sei o que faço, porque sempre que eu chego na batalha a gente só senta porrada nele num canto, ele não se mexe. O maluco insano da voadora maluca. Uma das batalhas marcantes também é o Minotauro e o Lobisomem na mesma batalha, porque eles são inimigos que tinham também no Round of Blood. Um inimigo que eu simplesmente gosto do design é esse daqui, que são dois caras carregando uma cabeça decepada de demônio que cospe fogo. Eu não sei por que eu acho isso legal, mas simplesmente sempre achei um design bacana. Até porque se você quebra só um deles, a cabeça cai assim no chão. Só que em compensação, se você consegue quebrar a cabeça primeiro, um deles tenta dar no pé correndo rapidaço. Que tem coragem. E um que eu acho muito bonita a pixel art é o Valhalla Knight, que é esse cavaleiro que anda a cavalo, só que o cavalo dele só tem duas pernas, porque ele tá cortado pela metade. Mas o gráfico dele é muito bonito, eu sempre achei muito boa a animação dele andando. Tem esse idoso aqui que parece algum vilão do Scooby-Doo e reclamaria dos malditos adolescentes do cachorro idiota e depois tá com um foguinho do lampião dele. Tem o armadura com cabeça de cavalo, tem o armadura com cabeça de leão, tem o boss que passa do Valdemort roxo chique pra uma lagartixa grande de pé. Eu não sei. A pele dele explode, ele vira um monte de osso. E aí ele explode de novo. Um dos inimigos mais perigosos do jogo inteiro. É muita coisa num jogo só, cara. Muita. Pula em você. A Sucubus, mulher sexy linda. A mulher presa dentro de uma flor, mulher sexy linda. Um dos boss mais bizonhos de todos, o Grenfalun, que todo mundo hoje em dia conhece como Legion, que é justamente uma legião de almas presas em uma grande bola que fica sempre caindo pessoinhas de dentro dela, e aí você tem que destruir essa legião de pessoas pra conseguir alcançar a bola pra bater de novo, e aí do nada cai um pedação e revela que por dentro ela tem esses tentáculos que atiram um laser. É uma maluquice, mas o cenário é... Tem todo tipo de esqueleto também, tem o esqueleto bumerangue, tem o esqueleto normal, tem o esqueleto gorila, que ele é extremamente importante pra conseguir acessar uma parte do jogo, porque tu tem que fazer ele te acompanhar até uma certa plataforma pra que ele jogue o barril dele e estoure essa plataforma. É um saco fazer ele ir até lá, eu não sei porque que inventaram isso, eu não sei porque nenhum dos nossos ataques de fogo não explodiria a mesma barreira, mas tudo bem, barril, diversão, Donkey Kong. Tem esqueletos com mosquetes, tá ligado? Aqueles rifles antigões. Tem um esqueleto que carrega a própria cabeça, tem um esqueleto que chuta a própria cabeça. Ele fica toda hora atrás da própria cabeça, só que ele acaba chutando ela, daí ele segue correndo atrás dela só pelo som. É uma batalha incrível. E uma curiosidade que eu acho muito legal, cara, o jogo é muito completinho. Quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles queriam fazer um esqueleto especial, que ia ser o esqueleto do candelabro. Porque esse jogo inteiro tu anda por aí quebrando candelabros, e de dentro desses candelabros sai um coraçãozinho que representa a tua mana. Tu quebra candelabros pra pegar mana pra ti, pra tu poder usar as magias. O problema é, se tu entra e sai de uma sala, o candelabro simplesmente reapareceu. Quem recolocou esse candelabro? Aí que entrava o esqueleto dos candelabros. Ia ser um esqueleto que quando você entrasse rapidinho em outra sala, ele ia estar repondo aquele candelabro que você estragou. Eu acho uma ideia. Lá vai eu de novo, não adianta, não tem como, eu vou ter que falar. Mas é igualzinho no Hollow Knight. E quando você encontra o inseto reparador, porque ele é a justificativa de que estão arrumando as plaquinhas que você destrói no decorrer do caminho. Cara, tá tudo interligado, só não vê quem não quer. É muito divertido e que ia ser um detalhe muito interessante pra colocar no jogo, que é basicamente explicar como é que itens respawnam. Isso é muito cabeça. Mas tem até esqueleto verde que solta Kamehameha, então eu acho que eles já fizeram tudo que eles podiam. Tem uma cobra de osso bizonha, insana, que é controlada por um anãozinho. Tem a porra do Frankenstein com um martelão, e o Frankenstein consegue se embolar, assim, ele vira uma bolinha e sai girando, que é um ataque menos Frankenstein do mundo, mas tudo bem. Uma batalha de boss, pra mim, é uma das mais criativas desse jogo, porque ela é um throwback do Castlevania 3 de NES, em que eu falei lá pra vocês que o Alucard, ele batalhava ao lado do Trevor Belmont, e ele trabalhava também com mais outras duas pessoas, que era a Sypha e o Grant. E essa batalha é justamente contra esses três personagens que na antiguidade foram amigos do Alucard. Só que dessa vez são apenas farsas inventadas pra tentar enganar o Alucard. Outros dos sprites mais bonitos e ao mesmo tempo mais nojentos desse jogo é o Lorde das Moscas, né, o Beelzebub.
Bola responde teu cu. E ele aparece nesse cenário que é imenso. E ele tá todo pendurado por ganchos. E a carne dele tá aparecendo. E você tem que acertar os membros dele. E aí você acaba decepando cada membro. E o membro cai, tipo, pegando fogo, estourando. E enquanto isso tem, tipo, uns abelhão, umas moscas gigantes tentando acabar contigo. É uma batalha bizarra. Mas pra mim, talvez uma das mais épicas e marcantes do jogo. Justamente pela dimensão desse boss. Que ele não cabe na tela inteira o tempo todo. Outro boss que também não cabe na tela inteira é o Galamoth, que ele foi inventado justamente para ser o boss mais difícil do jogo. Os ataques dele são incríveis. Ele tem uma vida absurda. Para mostrar pra vocês quão absurda a vida é dele, o Beelzebub, que eu acabei de falar que é gigante, tem 2000 de vida. O Galamoth tem 12. Ele tem poder de raio, ele tem uma porra de uma arma enorme, porque, né, ele é gigante, ele pode pisar em ti, e ele dura uma eternidade pra matar. Só que, claro, um bom jogador de Symphony of the Night sabe que esse jogo é quebrado, e com as armas certas você consegue matar ele em menos de um minutinho ali e tá tudo bem. E por armas certas eu quero sim dizer um escudo. Pra mim, sinceramente, o único boss que esse jogo realmente peca é a morte. Porque a primeira versão dela é até legalzinha, assim. Não é das melhores, sinceramente, pra mim a morte mais bonita eu acho que é a do Round of Blood. Ela tem um dos sprites mais legais, ela segurando a foice, é tudo muito bem detalhadinho, bonitinho. Mas tudo bem, eu conseguiria aceitar essa primeira forma da morte do Symphony of the Night. Beleza. Até que ela se transforma nisso aqui na segunda forma. Que acho que até hoje é um dos piores designs de segunda forma que eu já vi na série Castlevania. E olha que eu tô sim me lembrando do cabeção enorme do Drácula no Harmony of Dissonance, tá bom? Aquilo lá jamais será perdoado. E claro, tem coisas especiais sobre esses inimigos, tipo, tem o Cthulhu nesse jogo aqui, só que tem um grande problema sobre ele. O nome dele não é Cthulhu, é Malak. Bom, beleza, talvez eles não pudessem usar o nome, né? Por ser de um escritor na época, talvez não pudesse, né? Beleza. Não, na verdade o nome dele nunca foi esse. Em japonês o nome dele era Evil. E por alguma razão, quando passou para os Estados Unidos, eles traduziram para Malak. E tudo bem, beleza? O Cthulhu tá num jogo aí com nome diferente. Até que você repara que o nome Cthulhu, na verdade, tá no jogo, só que em outro monstro. É nesse cara aqui, esse corno, que não tem nada de Cthulhu. O nome dele em japonês era Devil, que é só demônio. E aí, quando foi traduzido o jogo, eles meteram, não, beleza. Esse aqui é o Cthulhu. E o Cthulhu, ele é Malak. Seja lá o que Malak seja, vai tomar no cu Estados Unidos. E sem mais delongas, o melhor de todos os inimigos já feitos em um jogo 2D. Um inimigo que dá pra ver que pelo menos 5 equipes foram chamadas pra trabalhar nele, porque tu sente o detalhe emanando dele. Programação perfeita, arte perfeita. Esse é o futuro dos jogos. Eu apresento pra vocês mesa. Mas calma que essa não é uma mesa comum. Ela tem também um vaso de plantas voador. Vamos dar uma olhadinha nos monstros extras do Saturn, que eu realmente não sei o que dizer pra vocês. Eles apenas são muito mais feios do que os outros. O que eu sinto é que muito provavelmente um artista diferente fez esses monstros, porque nenhum deles tem nada a ver. Eu acho que a gente já comentou sobre a árvore com o rosto ridícula e o fantasma que usa aquele design meio lençol da vida. Mas a gente também tem o quê? O poltergeist mãozudo, o líder esqueleto que parece ter um cabelo roxo, sei lá que desgraça é essa. Um demônio bombado e mãozudo de fogo. Tá pegando fogo, bicho! E esse troço. Eu nem... É um peixe beluga. Não, é um pássaro peixe beluga. Bola ave. Alguns desses inimigos parecem ter a quantidade de cores normais que eles tinham, um destaque bom, com contraste bom entre as cores, e outros têm um design terrível. Eu não sei o que aconteceu. Parece um cão chupando manga. Uma pena que eles sejam feios assim, mas pelo menos conteúdo extra aí no Saturn. Óbvio que eu só comentei alguns desses monstros, né? Pelo amor de Deus, vocês não vão aqui agora me culpar por não comentar todos, porque tem 146. E eu não sou canalzinho de fazer review de Pokémon, então vai tomar no... Afinal, se você quer saber quais são todos os monstros que tem nesse jogo, a minha melhor recomendação é jogue esse jogo. Le Chanson. Eu não quero me aprofundar muito nas músicas, porque eu não sou nenhum perito no assunto, mas até eu que nunca fui o chato da original soundtrack de jogo, consigo perceber que essa porra dessas músicas aqui são foda. E a saga toda do Castlevania é assim, tendo música boa até... que ele conseguiu lançar vários clássicos musicais da série que ganharam versões em cada jogo novo que saía até hoje, tipo Bloody Tears, que teve versão no Drácula X, no Symphony of the Night, no Legends, no 64, no Legacy of Darkness, no Heart of Sorrow, no Lament of Innocence e num rapzão foda que usaram de sample. E o pior é que ficou bom. A música de cada cenário, na verdade, combina muito com a atmosfera que ele tenta te passar. Tipo, no início do jogo que tem aquela guitarra, porque vem a surpresa emocionante, a batalha contra o Drácula. A biblioteca tem uma música de teor mais culto. Olha eu aqui sentado, focando nos meus estudos, ó, escrevendo.
Olha eu O Frodo. Cala a boca, agora olha que você tá no ponto, moço! Oh, que maluquice, meu! Esse jogo realmente tem uma trilha sonora que eu não conseguiria imaginar em nenhum outro jogo. Tipo, ela foi feita perfeitamente pra esse jogo. Ela só encaixa nele e fica foda. Só de ouvir já dá aquele gás de caçar um monstro em casa mesmo. Um exemplo de quão marcante as músicas são é a música do próprio menu do jogo, que até hoje, se você sussurrar um som que pareça com algo próximo do que é dito aqui, os fãs de Castlevania vão surgir do além, metendo um passinho do Romano, só de lembrar da qualidade dessa obra-prima. E eu não iria me perdoar Realmente, se eu não falasse sobre trilha isso, mas sonora tem um impecável. segredo gigatônico nos PlayStation 1s que você conseguia usar ele pra tocar músicas. O Play 2 conseguia rodar DVDs, então você conseguia ver filme no Play 2, e o Play 1 você conseguia rodar CDs de música, então você podia ouvir aquele seu CD do Evanescence que tinha capa quebrada. A referência foi muito específica. Um belo dia bugou, ou a gente tentou tocar o CD com a tampa aberta, não lembro exatamente o que aconteceu. O que importa é que a gente descobriu que ele conseguia ser lido por CD players. E aí você podia ouvir uma faixa, entre aspas, secreta aí do jogo. A música em si era só um remix meio foda-se eletrônico de uma música do Castlevania, só que o que realmente destacava pirar na era a voz baladinha. no início, que te falava pra não tocar a faixa 1, porque ela tinha dados de computador. Cut number 1 contains computer data, so please don't play it. Então da primeira vez que eu achei isso foi completamente sem querer e eu fiquei com o cu na mão achando que tinha um homem do FBI me vigiando através do Play 1. La conclusion finale. Hoje em dia a gente não precisa mais usar um emulador de PlayStation 1 se não tem um PlayStation 1 em casa. Hoje em dia a gente tem esse jogo em vários consoles diferentes, inclusive ele saiu até uma versão para mobile dele que funciona igual ao jogo normal até onde eu estou sabendo. Então você tem todo lugar possível para jogar Symphony of the Night. E se você gostar dele ou quiser até outros jogos, tem várias sequências de Castlevania que seguem esse exato estilo, como o Area of Sorrow, o Dawn of Sorrow, que inclusive aparece o Alucard. Os Castlevanias 2D pra mim vão ser sempre os melhores, até porque a última tentativa deles de transformar a série em uma série de 3D foi com os Lords of Shadows, que muita gente fala muito bem, diz que é um jogo épico, legal, não sei o que. Só que pra mim que conhece Castlevania sabe que isso aqui não é Castlevania, isso daqui é outra coisa. Pode até ser que seja legal, mas eu gostaria que não tivesse o nome Castlevania antes disso, porque essencialmente seria como lançar Grande Família hoje em dia, só que com nenhum dos personagens da Grande Família. E por falar em cuspir na cara da série, isso foi exatamente o que aconteceu no triste dia em que a Konami resolveu fechar as portas para algumas das suas franquias. Sim, cheguei nessa parte triste do vídeo em que eu devo informá-los que esse jogo todo, que mudou o caminho desses jogos de exploração 2D, que tem tudo isso de conteúdo, que acertou em cheio em vários e vários jogos seguidos, simplesmente foi uma franquia descontinuada pela Konami. Tipo, mesmo eles ainda podendo fazer isso, eles simplesmente escolhem não lançar nenhum jogo 2D bom de Castlevania, inclusive cancelando alguns que iam ser lançados. E eu sei que pra vocês não ter uma continuação 2D do Castlevania é uma das coisas que menos importa no mundo, mas eu vou acertar onde dói então aí pros gamers de plantão. Isso foi na mesma época que o Kojima, né, o Hideo Kojima, foi mandado embora também. O que é muito bizarro, porque na época ele tava trabalhando num projeto enorme, que é seu Silent Hills, um dos melhores Silent Hill de todos, tanto que quando a demo saiu, todo mundo ficou tão impressionado que até hoje, se você tem um console com ela, ele vale muito dinheiro. Até que do nada ele é demitido da Konami, o Igarashi também sai da Konami porque não quer mais participar dos estúdios. E por que, você se pergunta? Porque a Konami resolveu dar uma focada em outros mercados, tá? Negócio de videogamezinho muito ruim. Sabe o que é o real negócio? Máquinas de caça-níquel. Tudo bem, porque o Koji Igarashi sobreviveu e o que ele fez foi incrível. Ele lançou uma campanha de crowdfunding no Kickstarter alguns anos atrás para um pequeno joguinho que ia se chamar Bloodstained. Um jogo que, explicando de forma bem simples para vocês, era para ser o Castlevania 2. O Iga gostava do que ele fazia, ele queria seguir fazendo isso mesmo que a Konami não quisesse, então ele não podia usar o nome Castlevania, mas ele podia simplesmente fazer um jogo igual com as mesmas ideias que ele sempre trouxe. E foi isso que ele fez. O Kickstarter ganhou milhões e milhões de dólares. Caraca. E alguns anos depois, finalmente o jogo estava pronto e saiu. E até hoje saem atualizações para esse jogo e provavelmente num futuro próximo a gente ainda vai ouvir mais sobre ele, porque eu acredito que ele tenha sido sim um sucesso de vendas. Então fico feliz aí pelo Iga, que ele conseguiu seguir fazendo o que ele gostava e trazendo aí alegria para os fãs dele, como eu, que me diverti bastante jogando Bloodstained. Esses jogos são parte do que me fez começar a programar jogos, inclusive o meu sonho até hoje é que eu possa um dia lançar um Metroidvania. Eu não me importo de alguém jogar ele, eu não me importo de nada disso, eu quero eu produzir o jogo pra eu saber que eu fiz. Mesmo que eu demore 25 anos, se um dia eu lançar esse jogo, eu acho que eu vou estar assim com a minha lista de sonhos concretizados, porque é o que eu mais quero na vida. Eu comecei já um projeto, eu tenho alguns inimigos, eu tenho um castelo, eu tenho as coisas. Eu que tô fazendo toda a programação do jogo, contratei alguns artistas pra fazer algumas partes da arte, só que infelizmente, por mais que não pareça, eu não sou totalmente vagabundo, eu faço trilhões de coisas no meu dia e programar jogo ou é ele uma coisa faz que uns demanda
lindo tempo, demais, então eu cara, quase ele é nunca encontro talentoso. tempo pra programar isso, é uma coisa que me deixa muito triste, mas a vida é feita de escolhas e eu escolhi gostar de 900 coisas ao mesmo tempo e infelizmente algumas acabam sofrendo por conta disso. Mas realmente se não fosse Castlevania eu não teria começado a programar jogos, não teria feito isso que eu fiz aí que tô mostrando pra vocês agora. Talvez não tivesse feito amizade com meu amigo Arthur, que os nossos primeiros assuntos eram justamente sobre o Symphony of the Night, que era a única coisa que a gente via em comum naquela época entre a gente. Logo eu também não teria continuado a fazer o meu canal do YouTube em 2013, que eu justamente voltei jogando Symphony of the Night com o Arthur, que é uma coisa que até hoje marcou muito a nossa amizade, e seguidamente a gente se lembra e até rever essas séries de Castlevania que a gente fez na época. Não teria feito minha primeira tatuagem, que foram justamente dos sub-itens do Castlevania, e digo isso sim com a dor e tristeza de ter que carregar esse cristalzinho pra sempre comigo. E talvez não tivesse me interessado por diversos tipos de jogo que hoje em dia são os jogos que eu me interesso. Até mesmo o Dark Souls, que é basicamente o Castlevania 3D. É o mesmo sentimento de explorar um castelo que tu desconhece, e eu queria muito às vezes voltar a esse sentimento. Apagar o Symphony of the Night da minha cabeça completamente e poder reexplorar ele assim pela primeira vez. Ai, nem fala, é meu sentimento com Hollow Knight, cara. Essa experiência porque existe um cara chamado Esco, que ele tá fazendo um Symphony of the Night 3.0. Ele recriou a engine no Castlevania do zero e adicionou muita coisa nela, e ele ainda chamou artistas muito bons pra trabalhar com ele. Então aquele lobinho lá que era todo mago, parecendo um vira-lata esfomeado, que nem eu falei, se tornou um lobo que realmente parece com o design normal da Alucard. Ele colocou animações novas de ataque pra Alucard, então ele não vai mais usar só uma espada, ele também vai ter animação pra lança. O morcego não precisa mais ficar voando, o morcego também pode ficar no chão. O cara tá adicionando trilhões e trilhões de sistemas novos, e eu tenho certeza que esse jogo vai ficar incrível se ele colocar todo o amor que um fã de Castlevania tem pelo jogo. Porque pra mim, até hoje, a fanbase de Castlevania é uma das que mais é apaixonada em fazer paradas detalhadas, porque é assim que eles aprenderam com os jogos da franquia. E é isso. E Skyrim, né? Que os fãs de Skyrim também, né? Isso, rapaziada, essa foi a review aí do Castlevania Symphony of the Night. Eu sei que as minhas reviews, elas são sempre estranhas, não sei se dá pra chamá-las de review exatamente, ou eu passo por cima das coisas que eu acho mais legais, que eu acho bom de destacar, e que eu acho que trazem a vontade, assim, da pessoa talvez jogar esse jogo. Não faço ideia de como é que esse vídeo vai ir, porque querendo ou não, é a primeira vez que eu trago um título aqui que não é engraçado de forma nenhuma, e nem 3D, né, um jogo antigo e 2D, mas vai ser um teste pra mim se a galera vai curtir esse vídeo ou não, se a galera curte qualquer vídeo longo que eu faço aqui, que eu demonstro algum interesse pelo que eu tô falando sobre. E se vocês gostarem, podem crer sim que eu vou trazer mais vídeos longos sobre jogos, porque vocês sabem que eu gosto muito de produzir isso, porque eu tenho mais tempo pra falar as coisas que eu quero falar sobre essas bobagens. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado da experiência que a gente teve aqui junto hoje. Não esquece O timing perfeito, né? Olha só, o final é obrigado, caminhoneiro. Os caminhoneiros todos. Timing.